Hey, hello guys! Bora para mais uma correção aqui desse nosso canal sensacional que visa te ajudar a melhorar aí o seu vocabulário, e a gente acaba apontando algumas coisinhas dentro da estrutura da língua inglesa. E hoje a gente vem de Cés Gran Rio. Pois é, banca extremamente exigente que está em voga sempre algum concurso aí tá fazendo uso da Cés Gran Rio, né? Como organizador aí das questões e tudo mais. E nós aqui trazemos uma prova de 2017, um trechinho dela para você ver. Dá uma olhada na sua telinha lá, ó. Né? Já por essa simbologia aqui você já vê que eu já fiz um recorte, né? E a gente tem aqui duas partezinhas do texto antes da gente entrar nas duas questõezinhas. Opa, hoje duas em uma. Dá uma olhadinha aqui então no texto, leia junto comigo. As experiences with biofuels have shown, there are often downsides to alternative energy sources. For example, hydroelectric projects have destroyed river systems and flooded vast areas of forests. Thus, when undertaking any large-scale energy project, whether it's wind, solar, tidal, geothermal, or something else, it's important to conduct a proper assessment of its impact. Caramba, hein? Por aí você já vê Cés Gran Rio, né? Bem rebuscadinho, um texto muito bem redigido, com palavras técnicas ali dessa área, que envolve aqui, por exemplo, produção de energia, enfim. E aí a gente vai aqui fazer a nossa traduçãozinha de sempre, que ele diz assim, ó. Como, deixa eu só pegar o nosso marca-texto, olha aqui, ó. Como experiências com biocombustíveis mostraram, hein? Ó, essa estrutura formada pelo have, mais um verbo na terceira forma, é o nosso famoso o quê? Present Perfect, tá? É o nosso famoso Present Perfect, que é aquele tempo verbal que não pode ser traduzido ao pé da letra, tudo bem? Então, via de regra, não é traduzido ao pé da letra. Então, tá dizendo, como as experiências com biocombustíveis mostraram, ó, existem, frequentemente, desvantagens às fontes de energias alternativas, certo? Então, está falando que existem algumas desvantagens. Por exemplo, ó, ele fala, projetos hidroelétricos destruíram sistemas de rios e inundaram vastas áreas de florestas. É verdade. Quando você vai, por exemplo, né, criar energia, que é uma energia limpa, energia hidroelétrica, mas você acaba aí destruindo uma parte daquela localidade para você poder criar, por exemplo, a represa. Certo? Um grande exemplo que a gente tem aqui, uma das maiores hidrelétricas do planeta, que fica aqui no Brasil, que é a Itaipu, né? Então é isso. Aí ele continua dizendo assim, ó, dessa forma, thus, olha que conjunção importante, hein? Thus significa assim sendo, dessa forma. Conjunção a gente tem que saber. A gente tem que saber, você está cansado de saber também que você pode entrar em contato comigo e pedir uma lista de conjunções atualizada bem legal para você. Não existe texto bem redigido sem conjunção e as bancas amam fazer perguntas sobre isso. Normalmente, você tem que saber o que significa e saber um sinônimo daquela conjunção. Então, thus significa assim sendo, dessa forma, portanto, uma conjunção conclusiva, tá legal? E ele diz assim, ó, thus when undertaking, ou seja, deixa eu pegar meu marca-texto aqui de novo, ele diz o seguinte, né? Dessa forma, quando realizar qualquer projeto de energia em larga escala, quer seja eólico, solar, das marés, geotérmico ou algo a mais, é importante conduzir uma avaliação apropriada do seu impacto. O it's ali sem apóstrofo é pronome possessivo. Então, antes de você fazer qualquer projeto de geração de energia em larga escala, você tem que analisar o impacto, que obviamente está falando do impacto ambiental, tá? A palavra tidal, que a gente traduziu ali no texto, tem a ver com tide, que é a maré. Existe uma forma de você coletar energia, que é a partir de você construir mecanismos que captam, né, que as ondas vão mexendo esses mecanismos, tá? Como se fossem gigantes pás, assim, e aí vão gerando energia a partir do movimento das marés mesmo, tá bom? Aí ele continua no trechinho final dizendo assim, conclusion, olha lá o que ele diz no final. Admittedly, there are many challenges facing sustainable use of tropical rainforests. In arriving at a solution, many issues must be addressed, including the resolution of conflicting claims to land considered to be in the public domain, barriers to markets, the assurance of sustainable development without overexploitation in the face of growing demand for forest products, determination of the best way to use forests, and the consideration of many other factors. Bom, interessante aqui, ele parte, né, traga um outro trecho do texto, que é da conclusão, e ele diz assim, ó, reconhecidamente,
existem muitos desafios, né? Facing sustainable use, né? Quando se trata do uso sustentável das florestas tropicais, tá? Rainforest é a própria palavra floresta tropical, de modo que quando ele fala tropical rainforest é meio redundante isso. Aí ele diz assim, ó, in arriving, ao se chegar numa solução, muitas questões devem ser abordadas, addressed, incluindo o quê? A resolução de reivindicações conflitantes de terra, consideradas estarem em domínio público, certo? Barreiras a mercados, né? Então tudo isso tem que ser considerado. Ó, a segurança, né, do quê? Do desenvolvimento sustentável sem uma superexploração em face da demanda crescente por produtos da floresta, porque a gente sabe que, por exemplo, a própria indústria farmacêutica utiliza muitas plantas, muitas coisas que são produtos vindos da floresta, ou seja, você vai precisar daquele ecossistema para produzir isso, tá? E ele diz assim, ó, determinação da melhor maneira de se usar as florestas e a consideração de muitos outros fatores. Bom, aqui eu quero voltar um pouquinho no seguinte, tá? A palavra claim, que aqui a gente traduziu como substantivo reivindicação, reivindicações, que está no plural, ela também é o verbo alegar ou reivindicar, tá? Então, cuidado com a palavra claim, porque ela também é um vocábulo técnico aí da área do direito, né, que tem a ver com alegação, tudo bem? E aqui a gente tem a palavra issues, que também é uma palavrinha que vale a pena ir para o seu vocabulário, aí para sua lista de palavras especiais. A palavra issue, que a gente traduziu aqui como questões, neste contexto ela significa isso, sempre é uma questão importante. Então, temos umas questões importantes para se discutir. No inglês você fala, temos uns issues para discutir, tá? Issue é questão importante, mas pode ser a tradução de problema, né? Temos problemas a resolver, issues. E aí, até em música a galera fala isso, né? I got issues, eu tenho problemas para resolver. Daí passa a ser sinônimo de problem, de trouble, lembrando que as bancas gostam que você trate, que você saiba sinônimos. E a palavra issue, além de tudo, além de ser questão importante, além de ser a palavra problema, é o verbo emitir um documento. Então, quando você vai na Polícia Federal, por exemplo, que é a instituição responsável por emissão de passaporte, aí você fala que você tem que emitir um passaporte novo, ou porque é o seu primeiro, ou porque o seu expirou, né? Você fala issue a passport, tudo bem? Então, palavra importante aqui. E, por fim, outro comentário que eu quero fazer de vocabulário é do verbo address. A gente conhece muito a palavra address ou address, tanto faz a pronúncia, como sendo o quê? Endereço. What's your address? Né? Ou então, what's your email address? Qual é o seu endereço de e-mail? Mas também é o verbo abordar ou resolver um problema. So, we have to address the problem, é no sentido de lidar com, para resolver um problema. Então, de novo, são palavras aqui que você nota que tem vários usos, e essa é uma dinâmica bem comum na língua inglesa, né? Nós estamos aqui na nossa aula, já passamos de 50, essa aqui é a nossa 51ª correção de questão aqui, e você percebe, desde esse início lá atrás, que realmente uma mesma palavra pode ter várias traduções, vai depender do contexto. Então, você já tem que estar acostumado com isso aqui conosco, certo? Sensacional texto, de altíssimo nível, e aí a gente parte para as nossas questõezinhas e ele repete um fragmento do texto. Ele diz assim, ó, in the fragment of the text 1, né, do texto 1, aí ele põe entre aspas, que é inverted commas, né? Ele diz assim, in arriving at a solution, many issues must be addressed, including the resolution of conflicting claims to land considered to be in the public domain. Os termos issues, addressed e claims correspondem a quais significados? Bom, não é à toa que eu trabalhei com esses significados no texto, tá? De qualquer forma, eu pararia para falar sobre eles, dada a recorrência com que eles acontecem nas provas. É muito comum essas palavrinhas aparecerem nos textos. Então, se você está criando um caderno léxico de palavras que são mais frequentes, eu recomendo essas daqui entrarem no seu caderninho léxico, tá? De nada adianta ter um caderno léxico se você nunca mais volta lá para ler essas palavras. Bom, o que a gente viu? Que issues são questões. Olha como esse item aqui é difícil, tá? Da prova da CES Gran Rio. Porque eu tenho que saber qual é a tradução disso no texto, que a gente viu que a tradução é questões. Não bastasse, eu preciso conhecer as palavras dos itens. Bom, vamos começar nessa sequência, certo? Não são cópias, então já vou eliminar a letra A, tá? Issues são problemas? Pode ser, então não vou eliminar. Queries, olha que sacanagem. Isso aqui, a palavra query, que eu vou colocar aqui ela no singular, ó,
ela é exatamente a mesma coisa que questão. Então, letra B está valendo, letra C está valendo. Revistas, não, né? Issues não são revistas, magazines, mas podem ser questões. Por quê? Porque a palavra query é sinônimo de questão, de modo que a letra C e a letra E têm sinônimos ali. Pois bem, estamos com 3 opções ainda. Agora temos a palavra addressed, que é aqui no sentido do texto que eu traduzi como abordar, lidar com alguma coisa. Bom, a letra B tem como proposta o verbo tratado, né? Aquilo que você tratou. Não, abordado não é necessariamente tratado, vou eliminar esse item aqui. Até porque a última, ó, surrender, que quer dizer se render, nada tem a ver com o verbo reivindicar. Então, a letra B está eliminada mesmo. Ficamos com a C e com a E. Olha que interessante aqui, ó. A letra C, ela fala de dealt with, que é quando você lida com alguma coisa, abordar algum assunto no sentido de resolver, lidar com alguma coisa. A letra C parece bem boa. E reivindicações podem ser demandas? Podem ser demandas sim, tá? Aqui já estaria errada a letra E por causa do verbo approached, que significa aproximar. Então, pronto, respostinha correta, a nossa letra C, uma questão difícil que exige conhecimento do vocabulário dos itens, mas que normalmente questões desse tipo você vai fazendo por eliminatória. É a melhor saída, tudo bem? Outra solução seria você também tentar jogar essas palavras dentro do texto para ver se elas manteriam o significado da frase. De qualquer forma, olha que difícil, tinha que saber o significado das palavras dos itens, né? E aí você me pergunta, mas como é que eu faço quando eu enfrento uma coisa desse tipo? Como é que eu vou chegar nesse nível? De tanto você praticar, quanto mais contato você tiver com o idioma, mais essas palavras vão deixar de ser diferentes, né? Assim como, sei lá, um dia quando alguém perguntou pra você, como é que fala como vai você no inglês, né? E você não sabia dizer how are you? E você aprendeu e isso deixou de ser algo diferente, né? A mesma coisa vai acontecendo com outras palavras dentro da língua. Mais uma questãozinha pra hoje. Olha lá, eu não falei que conjunção cai, eu não falei. Does, does, significa desta forma, assim sendo. Então veja, né? Vamos traduzir aqui do ladinho, ó, dessa forma, que lindo. Bom, ele trouxe o texto lá, o trecho, né, que diz, dessa forma, vamos ler de novo, ó, dessa forma, algumas das, na verdade esse aqui é um trecho final. Ele é um trecho final do texto, mas esse does já apareceu no trecho que a gente leu também, e tem a mesma função. Ele fala que as florestas tropicais, né, principais, primary não é primeiro, são as principais, must be salvaged for sustainable, elas devem ser preservadas para desenvolvimento sustentável, né, to be at all successful, para que a gente tenha sucesso. E aí ele fala esse does, ele quer saber o que esse does traz como ideia aqui, né? E a gente já sabe, não tem nem o que falar muito aqui. É oposição? Não é. É uma sequência no tempo, no sentido de um marcador de sequência, portanto ele vai dizendo o que vem por primeiro, por segundo? Não. Ele traz uma informação a mais? Não, porque uma conjunção aditiva é que vai fazer isso. E ele dá exemplos? Não, ele realmente traz uma conclusão. Se você voltar no texto aqui comigo, a gente tinha o does. Tá aqui ele, né? Ficou marcadinho ali para nós. Então veja, é uma outra frase, mas a conjunção apareceu de novo e ela tem a mesma função. Conjunções não vão ficar variando quanto às funções. Então pronto, tá aqui, né? A gente já fica por dentro dela aqui, que realmente ela indica uma conclusão. Lembrando que a conjunção não varia quanto à função, diferente, por exemplo, de uma palavra que pode ora ser um substantivo, ora ser um verbo, ora ser um adjetivo, vai depender do contexto. A conjunção não, mas ela não varia quanto ao seu significado e função, mas ela tem sinônimos. E nós precisamos saber esses sinônimos. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima correção.